Abra sua Bíblia comigo aí, no Evangelho de João, capítulo 11. João 11. João 11, versículo 39. Amém? João 11, versículo 39. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. João 11, a partir do 39. Jesus disse: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, saia para fora. O morto saiu, tendo mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, esta é a tua palavra. Ó Deus, nós cremos que a tua palavra é verdadeira, que não há nada que se compara à palavra do Senhor. A tua palavra mesmo diz que céus e terra passarão, mas a tua palavra não há de passar. E nós cremos que a tua palavra é viva, eficaz, ó Deus amado, e ela é profunda, e ela pode mudar a nossa vida aqui mesmo, hoje, neste lugar. Ó Deus, a tua palavra pode transformar a nossa vida de uma vez por todas, como nunca antes podemos viver uma nova vida, uma nova realidade, porque a tua palavra tem poder, Pai. Como ela ressuscitou Lázaro dessa tumba, a tua palavra tem poder para fazer com que a tristeza se transforme em alegria, fazer, ó Pai amado, que um morto se levante. A tua palavra é poderosa, viva e eficaz para transformar as nossas vidas, e nós cremos que tu és Deus soberano e poderoso. E como na tua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente no meio deles. Nós cremos que o Senhor está aqui, Pai. Obrigado. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Irmãos, esta palavra é um dos trechos mais poderosos na palavra de Deus. Quando Jesus ressuscita Lázaro, é uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Quando Lázaro sai daquela tumba, ele já havia 4 dias que estava morto ali dentro, já não havia mais esperança para ninguém, né? Todo mundo ali já tinha se esvaído a fé, a esperança que ele poderia ressuscitar. Conta-se que os judeus, eles acreditam que até 2 dias, naquela época eles acreditavam que até 2 dias uma pessoa ainda poderia se levantar. Então havia essa crença, mas depois de 4 dias, irmãos, não tinha jeito mais, né? Jesus ressuscitou com 3 dias, foi um assombro também para todos eles, porque não havia-se mais a crença que alguém poderia se levantar depois de 2 dias. E aqui foi um grande milagre, porque 4 dias a irmã do morto já disse para Jesus que ele já cheirava mal, já havia um mau cheiro ali naquele velório, naquele lugar onde eles estavam.
mas o que eu quero ministrar no seu coração aqui nessa noite é sobre situações onde nós precisamos de um grande milagre de Deus, de uma grande mudança, uma grande maravilha, seja em qualquer área da nossa vida. Às vezes nós precisamos que Deus intervenha, que Deus faça alguma coisa na nossa vida. Quantos já não passaram situações em que precisava de uma urgência e que Deus chegasse e transformasse a sua vida ali, talvez em um momento de vida financeira, que precisava que Deus mudasse aquela história, porque estava tudo muito difícil, tudo muito complicado, e muitas vezes nesses momentos, irmãos, ao invés da gente sustentar a nossa fé em Cristo, ao invés de nós confiarmos em Deus até o último momento, muitas vezes, nesse momento, muitas pessoas apavoram tanto. Muitas pessoas, ao invés de confiar que Deus vai fazer um milagre, ao invés dela ficar firme com Cristo, ainda que tudo pareça que está dando errado, tudo pareça que está complicado, ao invés da pessoa confiar em Deus, muitos desistem, muitos deixam com que a ansiedade toma conta da vida da pessoa, outros deixam que a tristeza toma conta e a pessoa não consegue dar continuidade na vida, porque não sabe o que fazer, fica perdido, ao invés de confiar que Deus pode realizar um milagre na sua vida. Eu não sei como que está o seu coração, irmãos, mas em diversas vezes o coração do povo de Deus ficava assim, sabe, confuso, ficava sem fé, ficava sem jeito de andar, não sabia para onde ir. Nós podemos lembrar, por exemplo, na vez que o povo de Deus ficou tão apavorado, sem saber o que fazer. Moisés tinha tirado eles do Egito com a mão poderosa de Deus, debaixo de um grande milagre, tinha aberto o mar, tinha acontecido as 10 pragas, eles atravessaram para o outro lado, já estavam a caminho da terra prometida no deserto, e Moisés falou que ia orar, que ia subir o monte para orar, e Moisés começou a demorar, e o povo começou a se apavorar, começou a ficar doido. E agora? Cadê Moisés? Ele é o nosso porta-voz de Deus. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? E de repente, alguém lá no meio daquele povo tem uma ideia. Vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos fazer um Deus para nós adorarmos. Moisés sumiu, deve ter morrido. Cadê ele? E eles resolvem ali então a fazer um bezerro de ouro para ser adorado. Irmãos, isso nós precisamos abrir os nossos olhos, sabe por quê? Muitas vezes no momento de situação difícil, momento em que às vezes a gente pensa que Deus está demorando para fazer, Deus não chega, o recurso não chega, o mover de Deus parece que acabou, o céu silenciou, a gente não ouve a voz de Deus, a gente não vê um mover, a gente não vê uma oração, a gente não vê as pessoas querendo nos ajudar, nada se levanta para nos ajudar, nada acontece. Muitas vezes nesses momentos, irmãos, nós vamos caçar um bezerro para adorar, nós vamos abandonar Deus e caçar alguma coisa que não é Deus para a gente adorar, por causa do desespero, por causa da falta de fé, porque a gente não confia mais, a gente não acredita. O povo de Deus estava nessa situação e começaram a adorar um bezerro de ouro. Mas nós não podemos ser assim. A gente vê, por exemplo, que Jó foi um homem que passou por tribulação. Jó, a princípio, era um homem rico, um homem bem-sucedido no meio da sociedade, um homem admirado, um homem, irmãos, que fazia a vontade de Deus em todos os sentidos. Jó era um homem reto, temente a Deus, mas a Bíblia diz que ele foi provado. A Bíblia diz que Jó chegou numa situação tão deplorável, mas tão terrível na sua vida, que até mesmo a mulher dele queria que ele morresse. E a mulher dele falou assim: Jó, sabe de uma coisa? Eu não estou aguentando esse negócio mais. Jó,
amaldiçoa esse Deus seu e morre Jó. Amaldiçoa Deus e morre. Não tem jeito mais com a sua vida. Olha o estado que você está. Jó estava, irmãos, com enfermidade, tinha perdido tudo, tinha acabado tudo na vida dele. Ele estava sentado no chão, coçando as suas feridas com telha, com pedaço de telha. A vida dele, irmãos, era uma vida deplorável, uma vida que todo mundo que olhava ficava triste de olhar para um homem que antes era bem-sucedido e agora estava naquela situação. Mas em tudo na vida de Jó, a Bíblia diz que ele não blasfemou. Jó não levantou um bezerro de ouro para adorar. Jó não olhou e falou: Deus não existe, acabou, não tem como. Acabou a minha vida. Não, em momento algum Jó desiste, mesmo em tamanha provação. A Bíblia diz que Jó adorava a Deus. Jó estava com Deus, mesmo em meio àquela situação. E a Bíblia diz, irmãos, que Jó, ele foi um homem que, no final da história do livro de Jó, a Bíblia conta que ele estava orando por seus amigos. E ali Deus restituiu Jó em dobro. Tudo que ele tinha perdido, Jó o restituiu em dobro. E eu quero te dizer, assim é Deus na nossa vida. Deus, irmãos, às vezes ao nosso olhar parece que Ele está demorando a fazer alguma coisa. Parece que Deus não vai chegar. Parece que Ele não vai vir para nos socorrer. Mas eu quero te falar, se Ele chegar tarde ao nosso ver, como Ele fez na vida das irmãs de Lázaro, como Ele fez na vida de Lázaro, ressuscitou ele, assim Deus pode fazer também na nossa vida. E nós precisamos crer, como Jó, até o final, ele não desistiu, ele não blasfemou, ele foi até o final, ele não parou. Eu quero te falar, independente da situação que você puder estar vivendo na sua vida, independente, por mais que você olhe e pense assim, não tem jeito mais, como as irmãs de Lázaro olhou e falou, não tem jeito mais. Como a esposa de Jó olhou e falou, não tem jeito mais. Deus pode vir com um recurso, irmãos, e fazer uma virada na sua vida. Amém? E é disso que eu quero falar. Eu quero analisar aqui e falar sobre 3 pontos na nossa vida, nessa passagem de Lázaro, que quando nós estamos esperando por um milagre, nós não podemos desistir. Eu quero analisar 3 coisas aqui com você. A primeira coisa é o seguinte: mesmo que não pareça, Jesus se importa comigo e com você. Amém? Talvez a situação está parecendo que é o contrário, né? Que Jesus não está nem aí para nós. Talvez quando você está olhando para a sua vida, você está olhando para a situação, você está pensando, Deus não está ligando para mim. Deus não está querendo nada comigo, Deus não vai entrar nessa situação. Eu quero te falar, Deus, Ele se importa conosco. Amém? Eu quero reler aí com você o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. João 11, verso 1. Diz assim: estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículos 1, agora o 6. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, irmãos, a primeira coisa que, às vezes, nas nossas lutas, que a gente faz é orar. Nós que confiamos em Deus, a primeira coisa que a gente busca é orar, é colocar na mão de Deus, é ir até o Senhor, é falar com Ele, Senhor, olha a minha luta, olha o meu problema, Senhor, olha o que eu estou passando. Foi o que as irmãs de Lázaro fizeram, irmãos. O irmão estava enfermo, estava tudo com problema. O que elas fizeram? Enviam um mensageiro até Jesus, vão até ele pode mudar essa situação, Jesus pode mudar isso daqui. E a Bíblia diz que elas foram. E no verso 1,
no verso 1, diz que Jesus estava em Betânia, Jesus estava longe, mas elas conseguiram encontrar Jesus mesmo longe. E aí, a Bíblia diz que quando elas falaram com Jesus, Jesus ainda permaneceu lá por 2 dias. Eu quero te falar, irmãos, parece que Jesus, nem ligou, não parece? Parece que Jesus nem ligou. Parece que quando contou para Jesus, Lázaro está enfermo lá, ele vai morrer, a doença dele vai matar ele. A Bíblia diz que Jesus, no versículo 6, ainda ficou lá ainda 2 dias. Parece que Deus não está nem aí. Mas sabe o que eu quero te dizer? Não é que Deus não está nem aí, é porque tudo está no controle de Deus. Amém? Às vezes a gente se desespera, irmãos. Não, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que clamar, e temos mesmo. Porém, tudo está no controle de Deus. Tem hora que as tempestades acontecem na nossa vida e nós não podemos desesperar, nós temos que lembrar disso. Tudo está no controle de Deus. Talvez Marta e Maria podiam pensar: poxa, nós ainda chamamos ele, gente, por que ele não veio? Ele ainda ficou lá 2 dias, ele podia ter saído de lá e vindo urgente, mas Jesus não está nem aí para nós. Talvez elas podiam ter pensado nisso, como talvez a gente pensa, irmãos, quando nós estamos passando por problema, e a gente fica assim: mas Deus não vai fazer nada, olha o que eu estou passando, olha a humilhação, olha o que está acontecendo, Deus não vai intervir ao meu favor, Deus não vai fazer nada. Lembra, irmãos, fugiu do seu controle? Fugiu, mas do de Deus não fugiu. Não fugiu do controle de Jesus. Jesus estava tranquilo, por quê? Estava no controle dele. A nossa vida, nós precisamos entender que está no controle de Deus. Parecia que não estava no controle, parecia que tudo tinha terminado, mas estava no controle de Jesus. Quantas vezes que parece isso, né? Quantas vezes a gente vê a mulher desesperada porque o marido quer ir embora? Quantas vezes a gente vê a mãe desesperada porque o filho está nas drogas? Quantas vezes a gente vê a pessoa desesperada porque perdeu alguém, porque alguém ficou doente? Quantas vezes a gente vê as pessoas desesperadas porque não consegue, está num vício que não consegue sair, está desesperada? Quantas vezes, irmãos, as pessoas pensam em levantar um bezerro de ouro, pensam em adorar outros deuses, porque acham que Deus está demorando. Eu quero te falar, Deus, ele vem na hora dele, porque ele está no controle de todas as coisas. Amém? No versículo 5 diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Irmãos, Jesus amava Marta, a irmã, e Lázaro. Jesus estava se importando, sim, ele amava eles. Às vezes a gente pensa que Jesus não está importando. Eu quero te dizer, Jesus te ama. Deus, ele deu a vida do filho por amor a você. E quantas vezes a gente pensa que Deus não está importando nada não, Deus não está ligando nada não. Deus se importa conosco, amém? Deus se importa conosco, irmãos. Ele nos ama, e a Bíblia diz que Jesus amava os 3. Jesus se importava sim com eles. Parecia que não, mas Jesus se importava. Às vezes parece que não, mas Jesus se importa contigo. Amém? No versículo 37, olha aí o versículo 37. Diz assim: alguns, porém, disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? O que acontece às vezes, irmãos? Muitas pessoas, como está aqui, está tipo assim, né? As pessoas questionavam, falavam: mas ele não abriu os olhos do cego?
Por que ele não fez com que o Lázaro, o amigo dele, não morresse? É tipo aquelas pessoas que chegam assim: uai, você não crê em Deus? Se ele fez tanto milagre, por que ele não fez um milagre na sua vida? Já aconteceu isso com você? Às vezes as pessoas te questionarem: uai, você não é crente? Não era para você estar passando por esse problema não, irmão? Você não tem fé não? O que está acontecendo com você? Você não é o crentão? Agora era a hora de Deus então agir na sua vida, e ele não agiu? As pessoas estavam perguntando, irmãos. Alguns, porém, disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também que este não morresse? Muitas vezes as pessoas vão querer questionar, colocar dúvidas no nosso coração. Arão, irmãos, não construiu o bezerro de ouro porque ele pensou em construir. Vou construir um bezerro de ouro. Não, a Bíblia diz que ele foi pressionado pelo povo. O povo pressionou Arão ali, falou: Arão, faz alguma coisa, faz um Deus então para a gente adorar, faz alguma coisa, Arão. Muitas vezes as pessoas vão te pressionar, irmão. As pessoas vão te pressionar. Eles vão chegar diante de você: e aí? Cadê sua fé? Cadê o seu Deus? Cadê? Era o que estava acontecendo aqui, irmãos, no versículo 37. Cadê o Jesus que cura todo mundo? Ele não podia fazer com que o Lázaro não morresse? Não podia fazer alguma coisa? A morte chegou antes de Jesus. Os questionamentos chegaram antes de Jesus. Os problemas se agigantavam. A fé estava sendo colocada à prova. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, isso não acontece? Os problemas chegam tudo assim, pipocando, tudo na frente de Jesus. A nossa fé é colocada à prova, assim, diante do Pai. E nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos negar? Nós vamos sair do ministério? Vamos abandonar? Não, vamos sair. Não, vamos deixar. Não tem jeito mais. Jesus não veio, gente. Vão aceitar a realidade? Gente, vão aceitar a realidade? Jesus não chegou. Fazer o quê? Não tem jeito mais. Acabou. Ele curou tanta gente, ele não quis. E aí? Acabou, não tem jeito mais. A morte tinha chegado antes. Mas eu quero te dizer, irmãos, Jesus, ele amava tanto Lázaro, amava tanto Maria, tanto Marta, que ele estava disposto a se entregar por eles. Jesus estava disposto a morrer por Lázaro, por Maria, por Marta. Ele amava tanto eles que estava disposto a morrer por eles. Sabia? Estava disposto. No versículo 8 diz assim, olha: disseram os discípulos: mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e vai voltar para lá? Quando eles chamaram Jesus lá em Betânia, irmãos, Jesus estava em Betânia, não era à toa. Esses judeus que estavam lá, nessa aldeia onde Lázaro estava, eles estavam querendo matar Jesus, estavam querendo já tirar a vida dele. Jesus tinha saído corrido para Betânia, e os discípulos alertam Jesus: estão te chamando para lá, mas você lembra? Aqueles judeus estão querendo te matar lá, eles vão tirar sua vida, você vai voltar para lá? Você vai voltar? Uma pergunta eu faço para você: Jesus deu a vida, estava disposto a morrer por mim e por você. Às vezes nós estamos passando por problema, por luta, por dificuldade. Jesus já provou o amor dele pela nossa vida. E nós, irmãos, nós estamos dispostos a provar o nosso amor por Jesus? Como que é a nossa fé? Nós estamos dispostos mesmo a se entregar por Jesus? Ele provou o amor dele por nós. Havia o alerta aqui, se você voltar para lá, eles vão te matar. Mas Jesus deixa de voltar?
Jesus deixa de retornar até aquela aldeia, irmãos? Não. Ele estava disposto a morrer por nós, como ele provou que estava disposto a morrer por Marta, por Maria, por Lázaro e por qualquer um ser humano. Como ele morreu pela nossa vida. A pergunta é, irmãos, como que está o nosso coração diante da pressão, diante dos problemas em que nós vivemos? Como que está o nosso coração? Como que está o seu coração? Você está disposto a se entregar por Jesus, assim como Ele se entregou por nós? Ou quando vem as lutas, a gente faz igual o povo de Israel, que fala assim: faz um bezerro de ouro, tá bom. Faz qualquer coisa aí para eu adorar. Não precisa ser Jesus, pode ser qualquer coisa. Ou nós vamos ser fiel igual a Jó, que mesmo em meus problemas, mesmo em meio à dificuldade, nós não vamos negar o nosso Deus, nós não vamos negar o nosso Senhor. Nós vamos esperar, irmãos, até os 49 do segundo tempo. Nós vamos estar com Jesus até o fim, sem negar a Ele, assim como Jó fez, mesmo miserável, mesmo sem mais nada, sem uma prata no bolso, sem nada, sua vida ali na sarjeta, mesmo assim, ele glorificava a Deus e adorava. Mesmo com a pressão da mulher dele, amaldiçoa esse seu Deus e morre, ele adorava a Deus. Mesmo com o abandono dos amigos, acusando Jó de pecado, ele adorava a Deus e orava pelos seus amigos. Jó era íntegro, reto, um homem de Deus, assim como nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter pensado aí é que, mesmo que não pareça, Jesus se importa conosco. Amém? Jesus se importa comigo e com você. Ele já provou isso para nós, que Ele morreu na cruz por nós. Agora, a segunda coisa que eu quero te falar é que não existe nada que Jesus não pode fazer. Não tem nada que Jesus não pode fazer, irmãos. Eu sei que às vezes a nossa luta parece maior do que a de todo mundo. Você já reparou isso? Eu não sei se você já reparou isso, irmãos. Mas às vezes você vê uma pessoa que vai no médico, por exemplo, e o médico fala assim: olha, você está com uma enfermidade que acabou, já era. Mas aí você pensa que a sua conta de luz que está vencendo lá, é mais difícil de Deus resolver esse problema do que o problema da pessoa. Você tem fé no que Deus pode resolver o problema daquela pessoa. Você fala: não, irmão, isso aí nós vamos orar, isso aí nós vamos jejuar, isso aí Deus vai fazer um milagre, isso aí vai acontecer, isso aí Deus vai mover e tal. E a gente tem fé para aquela pessoa, a gente tem fé que Deus vai resolver aquele problema. Mas às vezes a gente não consegue acreditar. E eu quero te falar, irmãos, não há problema que Deus não possa resolver. Não há nada que possa parar o Senhor. No versículo 39, irmãos, diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Marta estava falando: Jesus, não faça isso, acabou, não tem jeito, já é o quarto dia. Lembra que para o judeu 2 dias era a esperança deles, era 2 dias. Marta, irmãos, e Maria manda ir até Jesus no 2º dia. Eles encontraram, ainda dava tempo, elas diziam: ainda dá tempo dele vir, ainda dá tempo dele vir e curar o morto, dá tempo dele, curar o morto não, curar o doente, dá tempo dele vir e curar o doente, levantar o doente, ainda dá tempo dele vir, assim como ele fez com a sogra de Pedro, dá tempo dele vir e levantar, dá tempo dele vir ainda, assim como ele fez
Com a filha de Jairo, dá tempo dele fazer. Dá tempo. Mas quando ele chegou, já era quantos dias? 4 dias. Ela estava falando: Jesus, não dá tempo mais. Já viu na hora que você chega num estágio na sua vida? Às vezes, irmãos, tem coisa que é relacionamento, que você olha e fala: não dá tempo mais. Não dá mais. No meu relacionamento, não dá. Acabou. Não tem jeito. Às vezes é aquele amigo do peito que você gostava tanto, você brigou com ele, se afastou, ficou longe, não tem jeito mais. E você pensa: não dá mais. Jesus, não dá tempo. Por quê? Já cheira mal. O tempo passou. Não tem jeito mais. Não dá para voltar atrás, Jesus. Não dá para voltar a fita. Acabou. Mas ela não sabia, irmãos, ou ela não lembrava que o Senhor, Ele criou o tempo. Ele é o Deus da eternidade. Para o Senhor não existe princípio, meio e fim, irmãos. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. E ela não compreendia, ela não conseguia lembrar. Ela estava num momento de confusão tão grande que ela tinha esquecido de quem era Jesus. Quantas vezes os momentos de luta, de dores, de tristeza, de tribulação que a gente passa, a gente esquece quem é Jesus, quem é Ele. Ele é aquele, irmãos, que nada pode pará-lo. Nada. Talvez a gente pense que é impossível para o nosso ministério. Acabou meu ministério, acabou meu tempo, né? Às vezes a gente olha e fala: meu tempo acabou, meu tempo não tem jeito mais. Jesus é o Senhor do tempo. A Bíblia diz que Ele estava com Deus desde o princípio, irmãos. Ele estava com Deus. Amém? Então, nós precisamos crer em Jesus da forma que Ele é. Mas às vezes nós estamos igual Marta. Mesmo Jesus falando com a gente, dando a diretriz do milagre, falando o que é que para a gente fazer para o milagre acontecer. Jesus estava dando a diretriz. Qual que era a diretriz que Jesus estava dizendo, irmãos? Tirai a pedra. Essa era a ordem de Jesus. Mas ao invés, quando Jesus dá uma diretriz, e aquela diretriz é para o milagre acontecer na nossa vida, o que é que a gente fala? Não, Jesus, espera aí, Jesus, deixa eu te ensinar um negócio. Senta aqui, vou te falar. Para nós judeus, Jesus, até 2 dias, ok, a gente ia lá tirar a pedra tranquilo. Então, faz o seguinte, já tem 4 dias, não tem jeito mais. Às vezes a gente quer sentar com Jesus e falar com Ele isso. Senta aí, Jesus, vou te contar. Senta aí, eu quero te falar. Meu casamento, Jesus, está assim. Já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Já é uma situação que não tem jeito mais como melhorar. Acabou. Mas Jesus estava dando a direção, irmãos. O milagre é aqui. É só fazer isso aqui, ó. Eu estou dando a direção. Eu estou falando o que é para fazer. A direção é esta. Mas tem gente, irmãos, que mesmo Deus falando o que é para fazer, a pessoa quer discutir com Deus. E falar com Deus que não tem jeito mais. E Jesus, ali, a gente precisa compreender, irmãos, que provavelmente ele demorou 4 dias porque ele precisava realizar um milagre. Se ele volta e levanta Lázaro, o milagre não tinha sido na proporção que ele foi. Se ele volta quando as irmãs chamou, Jesus tinha curado o enfermo. Mas o que Jesus queria fazer ali era algo para ficar marcado para toda a eternidade. A ressurreição de Lázaro.
era algo que ia ficar marcado na palavra, era algo que ia edificar a fé, era algo que ia fazer muitas pessoas se converterem ao Evangelho. Era o tempo certo que Jesus precisava agir. Era 4 dias. Eu te pergunto na sua vida, será que aquilo que você está achando que está demorando, será que aquilo que você está achando que Jesus está fazendo hora, que Deus não está ligando para você, Deus quer fazer um grande milagre na sua vida? Será que Deus não está querendo usar esse grande milagre para benefício do reino de Deus, como foi na vida de Lázaro? Mas às vezes a gente quer para o nosso próprio bem. Já reparou? Ah, não, é porque eu quero ficar bem. Ah, é porque eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. É só porque eu estou sofrendo e eu quero ficar bem. Não que Jesus não queira que você fique bem porque Ele quer, mas se existe um propósito, vai ser no tempo que Ele determinou. No verso 44 diz assim: o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Compreendeu, irmãos? Compreendeu que o maior milagre aqui não era só a ressurreição de Lázaro, mas era a salvação de muitos judeus que tinham ido naquele velório. Aqueles judeus que tinham ido naquele velório, no verso 45, creem em Cristo por causa do milagre na vida de Lázaro. Você já parou para pensar quantos testemunhos que você tem para contar e que você achou que Jesus não estava nem aí para você, mas Ele estava esperando para que a sua vida fosse um testemunho vivo diante dele, uma fé viva diante do Pai. Era o que Jesus queria fazer, irmãos. Jesus, Ele precisa de testemunhos, de pessoas para testemunhar dele. E muitas vezes nós sofremos, como Jó sofreu, para que o seu testemunho fosse vivo e eficaz na nossa vida até os dias de hoje. Lázaro teve que morrer, ir para a tumba, para Jesus o ressuscitar dali, para que muitos crescem em Cristo. Às vezes nós passamos por problema, por tribulação, por dificuldade, para que muitos venham crer em Cristo através do nosso testemunho, através das pessoas olhar para a sua vida e falar: nossa, aquilo ali só pode ser Deus mesmo, aquilo ali só pode ser Deus, não tem como, o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa, aquilo ali é Deus, não tem outra alternativa, não tem como não ser Deus, só Deus pode fazer. Meu irmão, creia, seja um instrumento de Deus, não só no falar, mas no viver, na sua vida, seja um testemunho de Deus para contar, amém? E a terceira coisa, é uma pergunta: quantos aqui querem um milagre de Deus na sua vida? Quantos querem? Quantos precisam? Eu preciso de um milagre de Deus. Nós precisamos, não é mesmo? Praticamente todo dia a gente está precisando de um milagre. Mas o verso 43 diz assim: olha, tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Irmãos, nós precisamos de um milagre, sim ou não? Lázaro precisava de um milagre. A situação de Lázaro não era nada confortável. Estava morto. Ninguém quer morrer. É ou não é, irmãos? Ninguém quer morrer, não é? Eu não quero. Eu peço a Deus para que Ele volte antes de eu morrer, né? Para que eu já suba com o corpo glorificado e transformado. Ninguém quer morrer, a verdade é essa. Se a morte aparecer na porta ali, com a foice, sabe? E falar assim: ó, eu vim buscar alguém aqui, gente. Quem quer ir comigo? Quem está pronto aí? Vamos embora.
Ninguém quer, né, irmãos? Nós estamos atrás é da vida, sim ou não? É do Senhor Jesus. Nós estamos atrás é da vida eterna do Senhor. Então ninguém está caçando isso. E Lázaro também não estava, irmãos. A situação de Lázaro ali era uma situação terrível. Mas Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o versículo 44 diz: o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Uma coisa a gente precisa entender: o que é um milagre? O que é um milagre? Milagre, irmãos, é tudo aquilo que é impossível para os homens, tudo aquilo que é impossível para a gente fazer, e Deus faz por nós. Isso é um milagre. Amém? Então, o que aconteceu aqui no versículo 44 foi um milagre. Porque nenhum morto pode se levantar por si mesmo, a não ser por um milagre de Deus, por uma intervenção divina. Um morto, irmãos, para levantar, imagina para você ver, uma pessoa que morreu, o coração parou de bater, o sangue endureceu dentro das veias, o cérebro não tem atividade elétrica nenhuma mais, provavelmente deu ali uma parada cardíaca, o coração explodiu, uma veia estourou, alguma coisa terrível aconteceu, os órgãos talvez deu uma parada generalizada, uma hemorragia interna, para que a vida retorne naquele corpo. Houve algo sobrenatural ali naquele lugar. Não é só a vida vir, entrar no corpo e pronto. Já parou para pensar? Não. Era necessário um grande milagre. Lázaro não saiu ali para fora, sabe, todo estourado por dentro. Não, houve todo um conserto, os órgãos que tinham sido estragados. Lembrando que a irmã dele falou, ele já cheira mal. Era um cadáver que estava ali dentro já em decomposição, sabe, com a pele soltando já da carne. Era um trem terrível que estava ali dentro daquela tumba, irmãos. O que aconteceu ali foi algo fantástico e sobrenatural. Foi a vida retornando nos mínimos detalhes dentro daquele corpo. Aquele corpo sendo trago de volta nos mínimos detalhes. As células voltando todas a funcionar ali dentro, a reproduzir novamente. Tudo voltando no seu devido lugar. Um grande milagre. Agora, repara no capítulo 12, no versículo 9. Olha como que é interessante. No capítulo 12, verso 9, diz assim: uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Olha a importância do Lázaro, irmãos. Olha a importância do milagre na nossa vida. Eu sei que é assim, ninguém está querendo passar por esse milagre, né? Não tem ninguém querendo morrer e ressuscitar. Não tem. Ninguém está querendo morrer, porque para ressuscitar tem que morrer. Ninguém quer morrer, então ninguém quer morrer e ressuscitar. Sim ou não? Mas para você ser usado tremendamente por Deus, é necessário que um milagre aconteça. É necessário que algo aconteça. E a Bíblia diz, irmãos, que as pessoas agora estavam vindo onde Jesus estava, não para ver só Jesus, mas para ver também Lázaro. Olha a importância que o cara ficou, irmãos. Imagina, o Lázaro agora era uma celebridade no meio do povo. O povo queria ver também Lázaro. Cadê? Quem que é? Onde que ele está? Onde que ele está? Cadê? O que fez o milagre? E a multidão indo atrás, procurando o Lázaro. Eu sei que às vezes a gente passa por problemas, por situações, irmãos,
terríveis, mas nós precisamos suportar até o fim. Jesus pagou o preço por nós. Nós precisamos também, irmãos, crer em Cristo e que Ele pode todas as coisas. Não desespere, não desista, não desanima, não para por causa da situação, não para por causa das dificuldades, não para, continua, seja firme. Lázaro agora andava com Jesus para todo lado. O povo ia atrás, não só por causa de Jesus, mas agora tinha um cara lá, tinha uma prova. Este é a prova que Jesus fazia milagre. Quando as pessoas olham para nós, irmãos, existe uma prova na nossa vida. Os vizinhos, quando olham para a nossa vida, existe uma prova. Existe em nós uma característica que prova. Existe em nós algo que as pessoas olham e falam: nó, de fato, fulano, realmente, Jesus fez um milagre na vida dela. Jesus fez um milagre. Jesus fez. Olha lá o que aconteceu. Olha lá. Irmãos, quando você estiver passando por prova, igual Jó, se você estiver passando por situações difíceis, igual Lázaro, ou as irmãs de Lázaro, porque elas também passaram por um problema terrível, que perder um irmão é terrível. Elas passaram por um problema terrível, irmãos. Quando você estiver passando, lembra disso. Lembra que Deus pode estar forjando um grande testemunho na sua vida. Deus pode estar querendo te usar tremendamente. E pessoas ir até Jesus por causa de você. Não, eu quero lá ver essa mulher, ué. Não acredito nisso não, eu quero lá ver. Quero ver o que aconteceu de verdade. Eu quero ir lá ver, eu quero encontrar. Mas muitos que vêm às vezes por causa da sua vida, por causa da minha vida, por causa do nosso testemunho, porque você pregou, porque você falou, porque você viveu uma situação, elas vêm por causa de nós. Mas ela encontra quem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é poderoso para agir, aquele que é poderoso para fazer. E do mesmo jeito que Ele fez na nossa vida, vai fazer na vida daquele que crê. Amém? A pergunta para nós, irmãos, é se nós estamos preparados para chamar a atenção. Todo mundo que vive um milagre vai chamar a atenção, sim ou não? O Lázaro chamou, virou uma celebridade. Você quer viver um milagre? Você quer, sabe, explodir assim e ser um milagre de Deus? Você vai chamar a atenção. As pessoas vão olhar para você, vão começar a olhar, vão começar a querer te ver, ou querer te ouvir, querer saber o que aconteceu. Olha o verso 10, o que está dizendo? Os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro. Antes queriam matar quem? Jesus. Mas agora Lázaro também estava, na mira dos principais dos sacerdotes. Quem vive milagre, irmãos, é perseguido. Quem vive um milagre é perseguido, é com inveja, é com um monte de coisa. Você acha que Deus vai fazer um milagre na sua família? Um milagre. Nossa, estava quase separando, estava terrível a situação, estava um problemão. Aí Deus fez um milagre na sua casa, na sua família. Você acha que não vai levantar olhares de inveja? Você acha que não vai levantar gente para falar mal? Você acha que não vai levantar gente para perseguir? Você acha que as pessoas não vão olhar para um sentido de querer derrubar tudo aquilo que Deus fez? Vai! Os principais dos sacerdotes agora decidiram matar Lázaro. Por quê? Lázaro era um milagre e estava atraindo pessoas para Jesus. Quando o inimigo perceber, irmãos, que você viveu um milagre e que você, por causa desse milagre, está atraindo pessoas, ele vai decidir acabar com tudo que Deus fez na sua vida. Qual que era o milagre de Lázaro? A vida, a ressurreição. Sim ou não? E o que os principais sacerdotes queriam fazer? Tirar a vida de Lázaro. Era isso. Eles não queriam que Lázaro ficasse pobre. Eles não queriam que Lázaro brigasse com a irmã dele.
Eles não queriam que Lázaro, desviasse. Não. Eles queriam que Lázaro perdesse a vida, porque o que Deus tinha dado era a vida, irmãos. Quando Deus faz um milagre na sua vida, se Deus te prosperar, te abençoar, você começar, ser uma pessoa próspera, sabe o que a inveja vai vir? Na prosperidade que Deus está te dando. Se Deus abençoar o seu casamento, sua família, o inimigo vai querer destruir justamente isso. Se Deus libertou a pessoa às vezes das drogas, do vício, daquele, sabe o que o inimigo vai querer destruir? É nessa área. É ali que o inimigo vai querer acabar, destruir. Você pode reparar, irmãos, pode reparar. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem cheio de mazela, não é? Cheio de problema, pecado. Tem um que vem com dificuldade porque traía demais, era adúltero, né? O outro já vem porque era ladrão, o outro era usuário de droga. Cada um vem com um problema para Jesus e é liberto. Você já reparou aonde o diabo tenta aquela pessoa? Já reparou? É no milagre que ela recebeu, da libertação que ela recebeu. Assim como Lázaro foi tentado, que eles tentavam tirar a vida de Lázaro, é ali que o inimigo vai tentar. Ele não vai tentar em outra coisa, ele vai tentar ali. Ele vai tentar naquela área que Deus te fez viver um milagre. Então, fica atento. Fique atento. Aquilo que Deus te libertou, o inimigo vai tentar te destruir. Amém? No verso 11 que nós lemos, né? Então, não adiantou. A gente precisa pensar o seguinte: não adiantou matar Jesus, levar ele para a cruz, porque ele morreu, mas depois ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, o inimigo ficou furioso com Jesus. Não adiantou fazer isso com o Filho de Deus. Por quê, irmãos? Porque eu e você é o maior milagre que Jesus fez. O maior milagre. Não foi a ressurreição de Lázaro, não foi a cura da filha de Jairo, não foi nada disso. O maior milagre que Jesus fez é salvar as vidas para levar para o céu. Nós somos o maior milagre de Deus. E é por isso que Satanás, ele fica doido para nos tirar da presença de Deus. Porque o maior milagre de Jesus foi esse. O maior milagre foi esse, eu e você. Então o diabo vai querer destruir esse milagre de Deus, que somos nós. Quando o diabo consegue, irmãos, fechar os nossos olhos para Deus e a gente não enxerga mais o Senhor, o diabo conseguiu apagar uma chama, apagar um milagre que Jesus fez. O maior milagre de Jesus foi ter te tirado da morte espiritual e trago para a vida eterna. Então o que o diabo vai sempre querer fazer? Nos tirar a vida eterna. Amém? Então, uma pergunta para a gente encerrar: qual que é a sua disposição para ser perseguido? Todos que vivem um milagre é perseguido, irmãos. Eu me lembro, assim que eu converti, muitas pessoas, irmãos, assim, que era do mundo, falavam assim comigo: isso aí não vai durar uma semana. Não falaram isso com você, não? Você, crente? Isso não vai durar. Isso é fogo de palha. Tinha uma sobrinha minha que falou isso comigo: isso é fogo de palha. Depois ela veio para Jesus também. É fogo de palha. É o que as pessoas vão dizer, irmãos. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não quer te ver crescendo.
Então ele vai tentar te matar logo no princípio. A maioria das pessoas que a gente tem contato quando a gente converte é aquelas pessoas lá que a gente estava na roda do escarnecedor junto com eles, e é essas pessoas que às vezes vai olhar, vai rir, vai falar e vai tentar te puxar de volta, né? Vai falar: não, senhor, não tem problema não, toma só um golinho aí, você não tem nada a ver não, deixa de ser besta, você está fanático, para com isso, deixa de ser bobo. É isso que o diabo vai tentar fazer, reverter tudo aquilo que o Senhor plantou no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Jesus, irmãos, não tinha receio, não teve medo de voltar para aquela aldeia onde os judeus estavam querendo matá-lo. Jesus não se envergonhou de mim, nem se envergonhou de você. Ele entregou a vida dele por nós. E a nossa disposição com Jesus, como é que é? E a nossa disposição é firme diante da tempestade, diante dos problemas que se agigantam diante de nós. Nós estamos dispostos, irmãos, a engolir 1 quilo de sal, como se diz lá no interior do Paraíso das Piabas? Você está disposto a engolir 1 quilo de sal, que é a mesma coisa de virar a outra face quando alguém te fere, quando alguém te fala uma palavra que você não gostou? Você está disposto a engolir seco, a engolir sapo, para ficar de bem com Jesus? Jesus, a Bíblia diz que eles blasfemavam, batiam nele, cuspiam, e ele em nenhum momento abriu a sua boca, em nenhum momento ele se defendeu. Quantas vezes nós estamos querendo nos defender demais, mas eu incentivo você a deixar Jesus te defender. Jesus, ele vem ao nosso socorro. E quando ele vem, irmão, não tem nada que possa ficar de pé. Nem mesmo a morte foi capaz de parar o poder de Jesus Cristo. Feche os seus olhos aí. E nesse pensamento desse Deus que nós servimos, com toda a sua fé, eu queria que você agora trouxesse no pensamento o seu problema, a sua dificuldade. Quem sabe o seu problema é até relacional com outra pessoa. Traga isso em mente agora. É o momento de Jesus entrar lá, sabe? Entrar nesse problema de uma vez por todas. Quem sabe Jesus já falou: tira a pedra, tira a pedra. Quantas vezes nós estamos falando: Jesus, não dá mais, já é de 4 dias. Eu quero te incentivar a deixar com que seja tirada essa pedra, a ouvir o que Jesus está falando, a seguir as diretrizes dele, o que ele está mandando. Parar de seguir o seu próprio coração, sua própria vontade, e dar atenção à palavra de Deus. Quantas vezes nós somos pirracentos com Deus? Quantas vezes, só porque ele demorou, não, ele demorou demais, não precisa mais. Jesus pode fazer um milagre na nossa vida. Ele se entregou, irmãos. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos viver, e viver uma vida abundante. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida aqui diante da tua presença. Ó Deus, nós cremos que tu pode todas as coisas. Senhor, eu te peço agora, Pai, sobre a vida do meu irmão agora. Ó Deus, esse problema, Senhor amado, em nome de Jesus, seja ele de qual for, de qual dificuldade for, seja ele de relacionamentos, seja esse problema, ó Pai amado, financeiro, seja, Senhor amado, esse problema, ó Pai amado, de saúde,
Eu te peço agora, em nome de Jesus, entra com providência, Pai. Entra com teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, faz um milagre. Faz, ó Deus amado, uma reviravolta nessa história, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja conhecido, ó Pai amado, em toda a face da terra, para que haja testemunho de milagre, assim como foi na vida de Jó, como foi na vida de Lázaro, Senhor. Muitos creram por causa do milagre, muitos creram no Senhor por causa do milagre na vida de Jó. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida, meu irmão, muitos crerão no Senhor por causa do milagre que Deus vai fazer através deste problema, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, no poder do Evangelho, no poder do Senhor Jesus Cristo, que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu profetizo a vida onde há morte, a alegria onde há tristeza. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor, Ele entrará com providência, em nome de Jesus Cristo. Prospera, Senhor, prospera o teu povo, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa a tua igreja, nos leva, Pai, debaixo desse poder, Pai. Nos leva, Senhor, debaixo dessa autoridade, da tua palavra, Pai, do teu poder, Pai. O mesmo poder que entrou naquela tumba, Senhor. O mesmo Espírito que consertou ali o corpo de Jairo, que trouxe vida, Pai amado, novamente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, entra em cada lar agora, em cada família, em cada coração, Pai. Nos dê um restante de semana, Pai, que venhamos experimentar dos milagres do Senhor, na nossa família, no nosso trabalho, e tudo que nós colocarmos as mãos, venha prosperar, e todos reconheçam que o Senhor é Deus na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Que esse poder entre lá na sua casa, meu irmão, na sua família, na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Que o Senhor seja contigo, que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Vá em paz, que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus.